Olá, seja bem-vindo ao canal Viva Mais SC. E hoje a gente está aqui com a doutora Júlia, que é cirurgiã plástica, para falar de um tema super importante, que é sobre a cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica. Olá, doutora Júlia, seja bem-vinda. Olá, muito prazer. Doutora Júlia, conta pra gente quem é a doutora Júlia. Eu sou a doutora Júlia Soares, sou cirurgiã plástica aqui na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Doutora Júlia, hoje a gente vai falar sobre um importante tema, né, que é a cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica. Então, qual é o momento desse paciente que passou pela cirurgia bariátrica para fazer a cirurgia plástica? Na média, o paciente acaba procurando o cirurgião plástico em torno de 1 ano e meio pós-cirurgia. Na verdade, ele deve procurar nessa média, que é o tempo que o paciente já teve o emagrecimento e já estabilizou o peso. Então, esse é o momento ideal para ele fazer a cirurgia plástica. Antes disso, a gente não recomenda, né? Certo? E quais os tipos de cirurgia esse paciente, né, pode realizar? O paciente pode realizar qualquer tipo de cirurgia, mas eu vou citar o que mais se procura, né? Normalmente as dermoslipectomias, que seriam a dermolipectomia de abdômen, pela flacidez que ficou do abdômen, a dermolipectomia de braço, pela flacidez também, que acaba ocorrendo no braço, nas coxas, né? As cirurgias de mama também é muito comum, porque acaba o paciente, às vezes tinha até uma mama muito volumosa e depois fica sem nada, fica caída. Então, no geral, eu vou dizer que a grande maioria acaba, às vezes, até precisando de uma prótese, dependendo do quanto que ele emagreceu, né? Outra cirurgia, a cirurgia de face, porque o paciente, às vezes, tinha um rostinho mais gordinho, e ele acaba ficando um pouco caído, emagrecido, então acaba tendo indicação de fazer um lifting, ou às vezes algum procedimento no rosto, como um bioestimulador, ou às vezes um preenchedor, né? Então vamos dizer que as cirurgias que são mais comuns, né, que eu vejo aqui que o paciente acaba me procurando após a cirurgia bariátrica. Certo, doutora. E a doutora citou, vamos falar que a doutora falou um pouco mais da mulher. E a questão, o homem também procura após a cirurgia bariátrica? Procura. E no homem, claro, também a do abdômen é uma coisa que o homem acaba procurando, que realmente acaba incomodando, acaba às vezes fazendo aquele abdômen avental, aquela dobra de pele no abdômen inferior. E a cirurgia da mama no homem, tá? A ginecomastia. Por quê? Eles às vezes também tinham um excesso de gordura na região e acabam ficando flácidos, ou ainda com um pouco de gordura e a mama um pouco caída. Então, isso acaba sendo procurado pelos homens, sim. Vou aproveitar um gancho que a doutora falou sobre um pouco de gordura, né? Qual o índice de massa corporal, da gordura, né, corporal que o paciente tem que ter o IMC para poder fazer a cirurgia plástica? Normalmente, quando ele já procurou a cirurgia bariátrica, são pacientes que têm o IMC acima de 30. Então, para fazer a cirurgia plástica, tem que ter o IMC abaixo de 30, né? Porque todo paciente acima de 30 aumenta todos os riscos, né? Além de o paciente ter mais hipertensão, às vezes diabetes, tudo. E isso tudo acaba regredindo, muitas vezes após a bariátrica, e acaba fazendo uma cirurgia com maior segurança, né? Menos risco. E aí, agora a doutora falou sobre risco, né? Qual é o risco de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica, que fez uma cirurgia bariátrica, e para aquele paciente, então, que não passou por esse procedimento bariátrico, né, e vem fazer a cirurgia plástica? No geral, o paciente pós-bariátrica, ele é um paciente que ele já tem um déficit de vitaminas. Então, assim, ele tem dificuldade da absorção da vitamina B12, do ferro. Então, são pacientes que já desde o início, eles já têm que ter o acompanhamento com a endócrino para suplementação. Alguns podem ter alteração também de tireoide, tá? Então, são pacientes que têm essa dificuldade de absorção. Claro que na hora da cicatrização isso pode interferir, porém, a gente tem que estar, para fazer a cirurgia, a gente tem que estar com esses exames em dia, né? Então, também para a cirurgia, são pacientes que eles já vêm anêmicos, por mais que às vezes eles tentam repor, façam injeções de ferro, vitamina B12, eles às vezes não conseguem alcançar um hematócrito muito alto. Então, a gente acaba, às vezes, tendo um limite de operar pelo menos com 35 hematócritos, que já é uma certa anemia, mas
a gente acaba operando nesses casos. Importante, né, essas informações, então que ele esteja com os exames em dia sempre para ter segurança para um pós-operatório, certo? Sim. E durante a cirurgia também são pacientes que têm um maior risco cirúrgico, no geral, né? Porque são pacientes que acabam sangrando um pouquinho mais, porque por todos esses fatores. E também o paciente que fez a cirurgia bariátrica, vamos botar que ele tinha 100 quilos, ele vai aumentar o diâmetro do vaso dele para suprir toda aquela região, com maior gordura, pele, tudo isso. A hora que o paciente emagreceu, ele diminui a gordura, mas o calibre dos vasos não. Então, durante a cirurgia, são pacientes um pouco mais sangrativos e também são pacientes com maior risco de sangramento no pós, porque um vaso desse que volte a sangrar tem um sangramento mais importante, então eles têm um risco maior de fazer, às vezes, hematoma também no pós-operatório. Então, isso é um risco a mais. Outro fator é a cicatrização, né? Pode ter um pouco mais de dificuldade, mas não são para todos. No geral, os pacientes acabam tendo uma boa cicatrização. E também são pacientes que têm maior chance de formar seroma no pós-operatório, que é aquele acúmulo de líquido embaixo da pele. Então, a gente, às vezes, é um pós-operatório um pouquinho mais arrastado, a gente acaba tendo que fazer algumas funções para tirar esse líquido, para acelerar, né, a recuperação também. E aí, então, vamos entrar no tempo de recuperação desse paciente. É diferente de um paciente que não passou pelo procedimento? Do geral, eles acabam sendo os pacientes mais arrastados na recuperação, no geral. Qual a média, mais ou menos, assim, de tempo, a doutora poderia citar? São pacientes, assim, que nos pacientes que não fizeram bariátrica, que não, às vezes, né, tem uma recuperação mais tranquila, vamos botar assim, fez a cirurgia, retira o ponto em 15, 20 dias, vão voltar daqui a um mês. Às vezes não, o paciente pós-bariátrica, ele acaba voltando muito mais vezes no primeiro mês, porque, como eu falei, às vezes pode ter um problema na cicatrização, às vezes é porque fica acumulando mais líquido e a gente tem que ficar funcionando semanalmente. Então, eles são um pouquinho mais, eles acabam te procurando mais vezes, principalmente no primeiro mês, ou às vezes até o segundo mês. E, doutora, para a gente encerrar aqui, eu peço para a doutora deixar uma dica, né, para os nossos seguidores, nossos telespectadores que estão aqui com a gente. Qual é a dica que a doutora deixa, então, para esses pacientes que desejam, que almejam, né, fazer a cirurgia plástica depois da cirurgia bariátrica? Primeiro é seguir a recomendação do cirurgião que fez a tua cirurgia bariátrica, e realmente seguir certinho, porque é essencial. Não adianta procurar o cirurgião plástico sem ter feito esse acompanhamento, né? A gente não vai operar se não tem todo certinho aqueles exames, tá? Com os exames em dias, a vitamina B12 reposta, as vitaminas gerais também, porque são pacientes que também a gente no pré-operatório acaba fazendo um screening de exames um pouquinho maior do que o paciente que não fez a cirurgia bariátrica, né? Pedindo muito mais vitamina B12, vitamina D, vitaminas, o zinco, que é muito importante para a cicatrização, a gente acaba tendo que fazer esse screening um pouquinho maior. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação. As informações aqui foram bem importantes, né? E você que está nos assistindo, se inscreva aí no canal, segue a gente nas redes sociais. Muito obrigada.